reprovava lá na faculdade, no ensino médio, no ensino fundamental, tinha que voltar lá atrás. E o pior, dividir a turma com os alunos que olhavam para você como referência, porque você era mais velho. Agora eles estão na mesma turma que você. Então, diante da prova, você tem que ser aprovado. Vamos imaginar que o seu maior desafio quando você tinha 7 anos era arrumar a cama. Por quê? Porque você era uma criança. Mamãe arrumava a cama, esticava, você não conseguia de jeito nenhum. Depois que você chegou aos 16, você percebeu que arrumar a cama é muito simples. Difícil é entrar na faculdade. Aí quando você entrou na faculdade, você disse, arrumar a cama é muito simples. Entrar na faculdade é muito simples. Difícil é terminar a faculdade. Aí você terminou a faculdade. Aí você disse, arrumar a cama é muito simples. Entrar na faculdade é muito simples. Terminar a faculdade foi até fácil. Difícil é arrumar o primeiro emprego, passar num concurso, abrir uma empresa. Agora que você se colocou profissionalmente e assumiu a sua posição profissional, você diz assim, arrumar a cama é muito fácil. Entrar na faculdade é muito fácil. Sair da faculdade e terminar a faculdade é muito fácil. Arrumar o primeiro emprego é muito fácil. Difícil é encontrar alguém para casar. Aí, quando você casa, você diz assim, arrumar a cama é muito fácil. Entrar na faculdade e terminar a faculdade é muito fácil. Arrumar o primeiro emprego é fácil. Casar até que é fácil. Difícil é permanecer casado do lado dessa pessoa. Aí, quando você permanece, resiste bravamente, participa da mentoria Relacionamentos, muitos de vocês estão assistindo aula da mentoria Relacionamentos já. Eu vou falar sobre isso já já. Aí você diz assim, arrumar a cama é muito fácil. Entrar na faculdade e sair da faculdade é muito fácil. Arrumar o primeiro emprego é muito fácil. Encontrar alguém para casar até que foi fácil. Permanecer casado, eu resisti bravamente, foi fácil. Difícil é educar os filhos. Aí você aprende a educar os filhos, técnicas avançadas de educação de filhos, workshop educando filhos emocionalmente inteligentes. Desenvolve a habilidade que você precisa para tornar esse processo fácil. Lembra? Se está difícil porque você não desenvolveu habilidades, mas quando você desenvolve habilidades, fica o quê? Fica fácil. Então, pode ser fácil? Pode. Aí, quando você aprende a educar os filhos e você fala, meu Deus, arrumar a cama é muito fácil. Passar na faculdade é muito fácil, sair da faculdade, formar é muito fácil, arrumar alguém, arrumar um emprego é fácil, arrumar alguém para casar é fácil, permanecer casado é fácil, educar os filhos é fácil. Difícil é viver sem eles, porque eles casaram e foram embora. E agora a gente já não é mais prioridade na vida deles. Você está percebendo que toda hora você vai ter um desafio que é difícil, mas cabe a você transformá-lo em fácil. Mas como fazer isso? Todas as vezes que nós estamos diante de um desafio, o nosso cérebro vai ao passado buscar histórias semelhantes para dar para aquele desafio um significado. E o significado é que eu sou a pessoa certa para vencer aquele desafio. Mas se no meu passado não há uma história de vitória, eu não consigo ser uma pessoa legítima para vencer o desafio que foi proposto nessa fase. Prepare-se. Os seus desafios vão aumentar. Se você estiver avançando, os seus desafios tendem a avançar. E o recurso que você usou para vencer o desafio da fase anterior, não serve mais para a fase atual. E aí eu entro na história de Davi. Davi era um garoto, e esse garoto, Davi, ele enfrenta no desafio A um urso e um leão. Só que ele chega na frente de batalha para entregar comida para os seus irmãos. E aí os irmãos, o que você está fazendo aqui, desgraçado? Você vai para sua casa, que não sei o que e tal. Só que ele fica sabendo que tem um rei, que tem um gigante chamado Golias lutando contra o povo. E ele, gente, se dispõe a lutar com o gigante. Se fosse nos dias de hoje, é como se Davi tivesse gravado um vídeo no YouTube e falado, gigante, eu vou te matar. E aí ele mandou esse vídeo para o YouTube. Quem assistiu esse vídeo, gente? O rei Saul. Saul assiste o vídeo, dá like, compartilha, manda comentário e diz, ô menino, vem aqui no palácio, você está dizendo que vai matar o gigante? Eu queria conhecer você, até porque eu já mandei enfrentar esse gigante, os meus maiores e melhores soldados, e nenhum deles voltou. Pronto, Davi agora está diante do rei Saul, e Saul fala, vem cá, por que eu tenho que permitir que você seja a pessoa que vai matar o gigante? E aí o que Davi diz? Ô rei, a parada é o seguinte, um dia eu estava lá na minha casa, e entrou um urso e eu matei. Entrou um leão e eu matei. Para Saul, o rei, entender que Davi era a pessoa certa para matar o gigante, Davi teve que contar uma história do passado, do tempo passado. Mas uma história em que ele venceu ou que ele perdeu, ó, check, que ele venceu. Então, o que vai trazer legitimidade para você vencer o desafio da fase atual não é o que você promete fazer, é o que você diz que já teve feito.
é aquilo que você diz que já fez. Para Davi ser o cara que vai matar Golias, ele mostra que ele já matou o urso e o leão. E aí o rei Saul diz assim, então tá bom, você está autorizado, em outras palavras, você tem legitimidade emocional para enfrentar o gigante, vai com a minha armadura, meu capacete, minha espada, meu escudo, minha sandália, vai com tudo. Ele diz, não posso. O rei fala, como assim você não pode ir com os meus recursos? Ele disse assim, sabe o que é? É que eu participei do Imersão em Inteligência Emocional Método EVA esse final de semana em 38 cidades do Brasil e eu aprendi que eu tenho que vencer o gigante com os recursos que eu tenho. Porque se eu vencer com o seu recurso, quando eu não tiver o seu recurso, eu acho que eu não sou capaz. Imagina, gente, eu venço porque você me emprestou o seu carro. Quando eu não tiver o seu carro, eu falo agora que eu não tenho o carro, eu não sou capaz de vencer. Então, Davi vence os recursos, vence o desafio da fase atual com os recursos que ele tem. E são os recursos que você tem hoje que você precisa utilizar para vencer o desafio que você está vivendo. Davi vai até o gigante, leva suas pedras, atira uma pedra, uma das pedras bate na cabeça, a primeira e única pedra que ele joga. Se a pedra matou o gigante, não me interessa. Mas o gigante caiu no chão, adormeceu, não importa. Davi sobe em cima, corta a cabeça. Eu não sei se ele subiu em cima, mas eu estou acrescentando também. Ele corta a cabeça. Agora, eu não estava lá, mas eu tenho uma ligeira impressão de que Davi pega a cabeça de Golias, levanta ensanguentado e diz o quê? Próximo. E o exército de Golias vai embora. Ou seja, você não precisa vencer todos os seus desafios, você precisa vencer o desafio certo. Anota aí. Área de alavanca. Você vai aprender isso na jornada Evo. Você vai aprender a encontrar a sua área de alavanca. O que é a área de alavanca? É o desafio que você está enfrentando hoje diante de todos os desafios que você tem e qual é aquele que você precisa vencer e não gastar energia em nenhum outro, porque ao vencer o desafio certo, o seu cérebro reconhece que os outros desafios caem por terra. Márcio, será que é isso mesmo? Você está na jornada, você vai ser um amante radical de pessoas, ou você está na trilha do empresário, você vai aprender o conceito de área de alavanca. Mas não é esse conceito para usar só com você, não. É um conceito para você usar com todas as pessoas que vão entrar na sua vida. Prepara, porque daqui a pouco eu tenho alguns recados importantes sobre tudo isso, tá? Pronto, agora o Davi vai viver a missão. Qual é o desafio dele, gente? Desculpa. Ele venceu o urso-leão. E ele venceu quem? Golias. O desafio B, no tempo 2, foi Golias. Opa, Davi venceu Golias. Bota um check aqui, ó, venceu Golias. Agora ele pode assumir o quê? O desafio de ser o quê? Rei, meus queridos. Tá, passa muito tempo, mas agora ele é rei. E aí o que acontece? Davi agora é rei e ele manda o exército dele para lutar. E ele está pronto para a luta, de repente, chega no castelo o técnico da NET. Por quê? Porque chamaram a NET para instalar internet banda larga no castelo de Davi, gente. E aí o técnico diz assim, olha, tem uma agenda para instalar a internet no palácio, se você não colocar alguém para acompanhar a instalação, eu não vou instalar. Então, a próxima agenda que nós temos é só daqui a 2 anos. Então, alguém tem que assistir a instalação. Como o exército de Davi estava lutando e ele estava indo para a guerra, o que ele fez? Eu fico para acompanhar a instalação da NET. Davi fica, o técnico instala, aí o técnico diz, assina aqui. A propósito, você tem 7 dias para solicitar cancelamento. Se você é brincadeira, mas vocês estão entendendo a história, né, gente? O povo do Reteté está entendendo. Eu estou trazendo para a linguagem atual para ficar mais fácil de entender. E aí, gente, Davi tem que assinar o contrato da internet. No contrato dizia: se você não gostar da internet, você tem até 7 dias para cancelar. Mas se você não usar a internet, como é que você vai saber que ela não está boa? Davi, ao invés de voltar para guerra, ir para a guerra, ele passa a noite inteira testando a internet. Até que ele assiste um vídeo de uma mulher tomando banho. Uma cavala, gente. Aquela marquinha de sol de fita isolante. Tá sacando a parada? Ele manda um direct pra ela e diz, uau, você treina? Ah, como assim? Nossa, seu corpo é muito bonito. Ah, mas eu sou casada. E ele, eu também sou casado, que isso? Nós somos adultos, qual o problema? Tô entendendo, gente, como é que começa a conversa? Pronto, Davi convida essa mulher para ir para a casa dele. Essa mulher é a mulher do general dele. Davi se relaciona sexualmente com a mulher do general dele. Davi engravida a mulher do general. Davi fica com medo e chama o general para passar a noite com a mulher, para que todo mundo ache que quem engravidou a mulher foi o general. Davi
pega a mulher do outro, engravida a mulher do outro, mente para o outro não aceita dormir com a mulher, porque é o seguinte, o marido está na guerra, e ele traz o marido para perto da mulher e diz, olha, vai dormir com a sua esposa, vai descansar, você merece, a sua esposa é muito linda, você tem que passar um tempo com ela. E ele diz, eu não posso, Davi, os meus soldados estão lutando, como é que eu posso ter uma noite agradável com a minha esposa se os meus soldados não podem fazer o mesmo com a esposa deles? Então o homem dorme pro lado de fora de casa. Davi fala, meu plano não deu certo. Eu não consegui enganar esse cara, porque todo mundo ia achar que ela estava grávida dele, porque ele voltou da guerra e engravidou ela. Então vamos fazer o seguinte, vamos mandar ele para frente de batalha, porque ele morre. Davi matou o general dele. E agora Davi casa com a mulher como se fosse um ato de generosidade, gente. Ó, mulher viúva, eu preciso casar, eu estou fazendo um ato de generosidade. Para ela não ficar sozinha, eu estou casando. Pronto, casou, todo mundo vai achar que eu engravidei depois do casamento. Davi pega a mulher que não é dele, engravida a mulher que não é dele, mente para o marido dela, mata o marido dela, mente para a população inteira. Mas isso não cabe nem numa novela, gente. De tão ruim que é. Até que aparece quem? O profeta Natan. E diz assim, Davi, deixa eu te contar uma história. Se na sua cidade tivesse alguém que roubasse uma ovelha, fizesse isso, o que você faria? Na minha cidade jamais vai acontecer isso, porque eu vou punir esse cara. E se ele fizesse isso, eu mataria. Aí Natan fala, ô Davi, essa história que eu estou contando é sobre você? Davi demora para sacar, gente, que Natan estava falando dele, dos erros dele. E aí Davi entende. Por que Davi demorou para entender que Natan, o profeta, estava falando dele mesmo? Anota aí. Porque Davi estava no nível de dissimulado. Dissimulado precede a sociopatia. Na Bíblia, o dissimulado é o iníquo, iniquidade. Dissimulado é aquele que mentiu tanto e contou a mesma história mentirosa tantas vezes que nem ele mais consegue discernir que é mentira. Ele acredita que aquilo é uma verdade. Davi não estava dando uma de desentendido com Natan. Ele simplesmente realmente não sabia que era ele. Pronto, coloca na tela. Coloca na tela. Eu que tenho que colocar, né? Tô parecendo que eu estou na imersão. Davi não vence, ó. Tá vendo? Como rei ele não vence. E agora Davi vai enfrentar qual desafio, gente? Ser pai. Davi agora é pai. Davi tem vários filhos, mas não consegue ser pai de todos os filhos. Presta atenção. Davi vence o urso, ele está apto a vencer Golias. Davi vence Golias, ele está apto a ser rei, mas Davi perde como rei. Ele também vai perder a legitimidade de ser pai, porque a história de vitória da fase anterior me dá legitimidade para a história, para o desafio da fase seguinte. A história de vitória da fase atual me dá legitimidade para o desafio da fase seguinte. E se eu não venci o desafio da fase atual, eu não terei legitimidade para vencer o desafio da fase seguinte. E o próximo desafio agora, Davi, vai ser pai. Só vou resumir. O filho de Davi morre. Davi tem um filho natimorto. Agora Davi tem outros filhos e um dos filhos vai violentar a própria irmã. Davi tem um filho natimorto, uma filha estuprada dentro de casa e um filho estuprador. Um dos filhos de Davi vê aquilo com uma revolta tão grande e mata o irmão que estuprou a irmã. Davi tem um filho natimorto, uma filha estuprada, um estuprador filho morto pelas mãos de um filho que é assassino. E esse filho assassino, Absalão, agora é um filho rebelde que sai da cidade e fica para o lado de fora, corrompendo a mente das pessoas leais ao rei. Até que Davi pede para buscá-lo e ele fica com medo, sai correndo e morre num acidente. Davi perdeu seu filho em um acidente. Davi errou, Davi colhe os frutos do erro dele. Davi teve vários filhos, mas conseguiu ser pai de apenas um filho, Salomão. E Salomão é conhecido por muitos como o homem mais rico, como o homem mais inteligente, mas na verdade Salomão é simplesmente o homem mais generoso. E Davi consegue consertar a vida dele ao ponto de Deus usar Davi como referência positiva depois que ele conserta. Só que Davi, quando conserta, ele consegue ser pai apenas de um único filho, Salomão. E é com Salomão que Davi ensina o mundo a como fazer uma programação mental gradativa.
Eu falei que você tinha que vir para essa aula, não falei? E eu só posso te dizer o seguinte: essa nem é a melhor parte da aula ainda. A programação mental gradativa que Davi usou com Salomão é usada hoje no mundo do desenvolvimento pessoal. E se você em algum momento fez e não disseram para você que estava na Bíblia, é porque a pessoa que quis fazer não está próxima de Deus e não quer dar os direitos autorais para Deus. Eu vou explicar onde é que está escrito isso, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Anota aí, Provérbios, capítulo 4, de 3 a 11. Gente, até aqui tá indo bem? Bota algum comentário aqui para mim de tá ótimo, tá péssimo, escreve alguma coisa, pelo amor de Deus. Eu vou ler esse trecho para vocês. Eu vou ler rápido, mas vocês vão anotar aí, Provérbios 4, de 3 a 11. Deixa eu ver aqui os comentários enquanto isso. Tá ótimo, 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 beleza. É isso aí. Top. Obrigado, tá? Olha só. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe, e ele ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras do teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire conhecimento. Exalta a sabedoria e ela te exaltará. Abrace a sabedoria e ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Salomão agora aparece para Deus. Desculpa, Deus aparece para Salomão e diz: Salomão, peça o que você quer que eu te dou. E Salomão diz: sabedoria. E Deus diz: já que você não pediu nada para você, eu vou te dar sabedoria e muito mais. A pergunta é: por que ele pediu sabedoria? Porque ele foi preparado pelo pai, Davi, que começa a vida dele com vitórias, tem uma derrota, mas constrói uma vitória. E Deus usa Davi como referência de homem vencedor. Por quê? Porque os fins são bem melhores do que os começos. E agora chegou a vez de Salomão. Salomão agora não é só o rei mais sábio, mais inteligente, mas é o mais generoso. E qual é a programação mental que Davi colocou na mente dele? Primeiro, o quê? Qual era o quê de Salomão? Sabedoria. Nesse versículo, sabedoria. Nesse trecho, Provérbios 4, de 3 a 11, aparece a palavra sabedoria pelo menos 9 vezes. O quê? Repetição. Segundo pilar da programação mental, além do o quê? Repetição. E aí vem o terceiro. Ele diz nesse trecho por que Salomão deveria buscar a sabedoria. Porque ela vai te guardar, ela vai te honrar, ela vai te preservar. Porque responde a seguinte pergunta: qual é o propósito? E ele, pai e filho, estavam conversando. O trecho começa: eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. Isso lembra o quê? Intimidade. Você quer programar a sua mente para fazer o que você nasceu para fazer? Diga para sua mente o que você quer. Diga de forma repetitiva. Explique por que você quer, qual é o propósito e faça isso na intimidade sua com Deus. Se você tiver intimidade com Deus, quando você pedir, você vai programar a sua mente para entender que pela repetição, o que você quer tem um propósito tão grande que vale a pena o seu cérebro gastar energia nisso. Essa é a forma mais poderosa de você programar a sua mente. Mais uma vez, o que nós estamos aprendendo está onde, gente? Na Bíblia. Na Bíblia. E eu vou te ensinar muitas coisas ainda na aula de hoje. Deixa eu já pegar aqui o meu resumo, que eu falei para mim mesmo que eu tinha que te ensinar. Eu vou dar um ok aqui. Perfeito. Agora, eu quero ir para outro conceito. Eu preciso ser rápido, gente, para a gente não ficar muito tempo, tá? Mas eu preciso que você fique até o final.
Nós aprendemos também, lá no treinamento, sobre prosperidade. Prosperidade é a capacidade de criar resultados positivos no ambiente em que eu estou, com os recursos que eu tenho. Porém, eu só sou capaz de ser próspero se eu tiver sabedoria. E sabedoria é conhecer a verdade sobre mim. A chave que ativa a prosperidade é a generosidade. Aí nós fomos para a abundância. A abundância não é viver uma vida de luxo, mas é viver uma vida de possibilidades. Mas qual a diferença de uma mente de abundância para uma mente de escassez? A abundância, ela vê o resultado dos outros e tem o quê? Inspiração. Então eu vejo você com algo e falo, meu Deus, se ele tem, eu posso ter, e ele não precisa perder para eu ter. A mente de escassez fica com o quê? Com inveja. Você tem, eu não tenho, você não merecia ter, e se você tem, eu acho que eu não posso ter, e para eu ter, você tem que perder. A mente de escassez joga na loteria. Já falamos sobre isso. Tá tudo bem se você joga, não precisa escrever nos comentários. Só que a mente de abundância, ela é capaz de dar. E a mente de escassez, ela é capaz de reter. Aí tem vários itens aqui, tá? Essa tabela é gigante, mas eu quero parar aqui. A mente de abundância, a pessoa é capaz de dar. Por que ele é capaz de dar? Porque ele diz assim, eu fiz uma vez, eu posso fazer de novo. E quando eu te dou aquilo, minha mente diz, eu fui capaz de produzir riqueza para comprar aquilo, eu serei capaz de produzir riqueza novamente para comprar mais uma vez. Mas a mente de escassez que está retendo, ela prefere guardar porque ela acha que ela não é capaz de fazer novamente. E todas as vezes que você retém, você alimenta a mente de escassez. E todas as vezes que você dá, você constrói a mente de abundância. Então, escreva aí, tarefa para programar a mente de abundância. Anota aí. Eu vou ditar. Tarefa para programar a mente de abundância. Gente, na hora que eu der um outro recado aqui, vocês vão pirar o cabeção. Vocês vão falar, não acredito nisso. Não, é sério, é. É bom demais para ser verdade, mas acredite, é verdade. Então fica até o final. E não compartilhe o link dessa aula com ninguém, porque essa aula é exclusiva para quem fez imersão, inteligência emocional, método EVO, a edição do final de semana passado, 37, 38 cidades. Qual é a tarefa para programar a mente de abundância? Anota aí. Primeiro passo. Abrir o guarda-roupa e encontrar nele uma peça de roupa que faça muito sentido para você. Primeiro passo. Abrir o guarda-roupa e encontrar nele uma peça de roupa que faça muito sentido para você. Abre parênteses. Não pode ser uma peça velha. Ou seja, não é uma peça rasgada, borrada, manchada, sabe? Que não serve mais em você. É uma peça que faz muito sentido para você. Item 2. Imaginar quem você conhece que essa peça cairá bem. 2. Imaginar quem você conhece que essa peça cairá bem. Item 1, você abre o guarda-roupa e encontra nele uma peça que faz muito sentido para você. E não é uma peça velha, rasgada, inutilizada, apertada. É uma peça que você usa e faz muito sentido para você. Item 2 é imaginar qual seria a pessoa que você conhece que essa peça cairia bem. Item 3, entregar de presente essa peça para essa pessoa. Sim. Dar é bem melhor do que receber. Isso é bíblico. Mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Mais bem-aventurado, etimologicamente, significa mais feliz. Então, é mais feliz o que dá do que o que recebe. E eu estou te ensinando a dar para você ter uma mente de abundância. Agora, quarto item da sua tabela, fazer isso uma vez por semana, durante 4 semanas. Então, nas primeiras 4 semanas, você vai fazer isso uma vez por semana. Depois disso, você vai fazer uma vez por mês o resto da vida. Mas eu sou obrigado a fazer? De jeito nenhum. Você faz se quiser. Só que também você é livre para fazer escolhas, mas não é livre para eliminar as consequências das escolhas que fez.
Quando você faz uma escolha e vive um princípio nessa escolha que você fez, a recompensa ela é inevitável. Eu vou repetir aqui. Olhe para o seu guarda-roupa, encontre nele uma peça que faça muito sentido para você. Não pode ser uma peça velha e inutilizada. Item 2. Identifique das pessoas que você conhece qual a pessoa que essa peça cairia bem. Item 3. Dê de presente essa peça para a pessoa. Item 4. Faça isso uma vez por semana, durante 4 semanas. Depois das 4 semanas, uma vez por mês. Você vai programar a sua mente para ser uma mente de abundância. Seu cérebro vai se acostumar tanto com o dar que ele vai fazer assim, ó. Nós somos capazes de produzir riqueza para comprar de novo. Ô Márcio, meu guarda-roupa está tão lotado, eu preciso de cabides no meu guarda-roupa, eu preciso de espaço. Você não precisa de um guarda-roupa maior. Você precisa abrir mão de algumas coisas do seu guarda-roupa. Quando algo do seu guarda-roupa sair, vai ter espaço para o novo entrar. Tem muitas coisas na sua vida que você precisa deixar sair para o novo entrar. E eu não estou falando do seu marido, não. Não é para separar do seu marido, não, desgraça. Nem da sua esposa. Eles serão transformados numa imersão que vai acontecer daqui a um mês. Como assim? Lembra que nós vamos voltar para a cidade, todas elas, nos dias... Cadê? 30 de maio, 31 de maio e 1 de junho. Gente, falta um mês e 1, 2, 3 semanas. 1 mês e 3 semanas. Por que eu estou falando isso? Porque na próxima... tem outro... Eu tenho que explicar ainda sobre o ressignificar o presente, hein? Segura aí, porque ressignificar o presente, de tudo que eu falei, é a parte mais importante. A próxima edição do Imersão, deixa eu só colocar aqui, porque é muito importante para todos vocês. A próxima edição do Imersão, que vai acontecer em todas as cidades, ó, Imersão... Inteligência emocional, método Evo, vai acontecer nos dias 30 e 31/5 e 1/6, sexta, sábado e domingo. E nesse evento, todas as pessoas que você ama serão transformadas porque você é uma pessoa generosa. Só vai poder participar desse treinamento se essa pessoa for convidada por você. Mas quem é você? É aquele que avançou e decidiu ser um amante radical de pessoas. Agora, pega o primeiro princípio que eu ensinei para vocês aqui. O que você anotou no caderno? A primeira coisa que eu ensinei na aula de hoje. Escreve aqui para mim, quero ver. Só quero ver nos comentários. Vamos ver a primeira pessoa. Não. Alguém colocou... Trate... Aqui, ó, pronto. Primeira pessoa que apareceu para mim, ó. Catiúce e Gilzimar. Trate as pessoas melhor do que elas merecem e entregue mais do que elas esperam. Então vamos lá? Você que decidiu fazer parte da jornada, quer você tenha pago integralmente ou dado apenas a entrada, deixa eu te contar 2 bônus que você ganha. Bônus número 1, anota aí. Uma vez por ano, nós temos um encontro internacional de amantes radicais de pessoas. O ingresso desse encontro é R$ 2.500. Todo amante radical de pessoas que quer participar do encontro internacional de amantes radicais de pessoas, que acontece uma vez por ano. A próxima edição vai acontecer em março do ano que vem, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós fazemos rodízio de cidades. A última foi em Goiânia, a anterior foi em Brasília. A próxima vai ser em março de 2026 e o ingresso é R$ 2.500. E você que comprou a jornada ou a trilha do empresário, esse convite é um presente meu para você. Você acabou de ganhar o ingresso para o Encontro Internacional de Amantes Radicais de Pessoas. 3 dias de eventos só de amantes radicais de pessoas. E você que adquiriu a Jornada Evo ou deu a entrada da Jornada Evo, você já ganhou esse presente. Mas esse não é o maior presente de todos. O maior presente ainda, para mim é um grande presente esse, mas o maior presente é que nós temos 3 modalidades de imersão. Deixa eu colocar aqui, ó. 3 modalidades de imersão. O imersão presencial.
aquele que eu estava no Rio de Janeiro. O Imersão transmitido. Presencialmente. Que a gente chama de modelo impacto. E um outro imersão que a gente chama de imersão online. E ao vivo. Onde as pessoas assistem da casa delas. A gente chama de imersão sem limites. Esse imersão, ele é vendido. O ingresso desse imersão aqui, ó, é R$ 2.497, que é o mesmo preço desse daqui, que é o mesmo preço desse daqui. Só que quem vende o imersão sem limites é o Amante Radical de Pessoas. Todo e qualquer amante radical de pessoas, quando quiser inscrever pessoas para participar do Imersão Sem Limites, ele vende para a pessoa o Imersão Sem Limites, ele recebe o dinheiro da pessoa, ele cadastra a pessoa dentro do sistema, o dinheiro fica com ele e a entrega do treinamento é dada por mim. Então eu não ganho nada, mas o meu amante radical de pessoas ganha. Esse Imersão Sem Limites, ele acontece 4 vezes no ano. Então, durante 4 vezes no ano, pessoas podem comprar com você o ingresso do Imersão Sem Limites e o dinheiro é todo seu. Mas como é que a gente faz isso? Durante a jornada Evo, nós vamos te ensinar. Por quê? Todas as vezes que você diz sim para mim, quando eu te chamo, eu vou te dar condições de gerar riqueza. A última imersão que foi transmitido foi em Goiânia. Uma amante radical de pessoas que nem é vendedora, não é especialista em vendas, ela vendeu 10. Mas quanto que ela ganhou? Ela pagou a jornada dela. Mas, meu Deus do céu, é sério? Lembra que eu disse? Pega a folha amarela, pega a folha verde, se inscreve na jornada. Eu ainda disse, não tem dinheiro, dá uma entrada para garantir as condições. Por quê? Porque eu vou te tratar melhor do que você merece. Eu vou entregar mais do que você espera. Então você pode vender ao longo da vida. Márcio, quanto tempo eu posso vender? É Evo. Evo é uma palavra que tem um significado de eterno, perpétuo, desprovido de fim. Você me pagou para ser amante radical de pessoas. Eu vou te ajudar a fazer o dinheiro voltar para sua mão. E o meu objetivo é que você ganhe muito mais do que você pagou. Você vai para o salão de beleza, alguém quer fazer uma imersão, você vende o ingresso do Sem Limites. Você foi para o supermercado, viu que alguém está precisando, você fala, eu tenho o ingresso, eu sou um vendedor, eu sou da equipe dele, paga para mim que eu coloco dentro do treinamento, do online. Gente, vender o ingresso do Sem Limites, mas vocês podem convidar pessoas gratuitamente para participar do impacto e do presencial. Coloca aqui na tela de novo, só para vocês não confundirem, ó. Esse daqui, ó, vocês podem vender e fazer riqueza, ó. Esse daqui. Vocês podem vender. Esse daqui e esse daqui, vocês podem convidar. E quando vocês convidam, a cada 5 presentes, 5 pessoas convidadas presentes, você ganha uma semente. 10 convidados presentes os 3 dias, tá? 2 sementes. Ô, Márcio, e se eu convidar 50 pessoas para o imersão presencial ou impacto? 50 pessoas convidadas, 10 sementes. Cada uma dessas sementes vale quanto? R$150 que volta para sua mão. Se você convidar 50, você vai ter quanto? 1.500. E aí nós temos um exemplo de um rapaz que convidou 300. 300 deu 60 sementes, cada semente vale R$150, deu R$9.000. Ou seja, todas as vezes que eu te chamar, você vai ser surpreendido com aquilo que eu tenho para te dar. Mas por que você não explica tudo? Quando é que nós vamos ter certeza de todos os passos, gente? Então vamos lá. Você que decidiu ser um amante radical de pessoas, pagou integralmente ou deu a entrada e vai pagar o restante, olhe o seu e-mail agora. Pode olhar o seu e-mail. Procure seu e-mail na caixa de spam, promoções, lixo eletrônico. A propósito, eu ainda vou falar sobre ressignificar o presente, que é a parte mais importante da aula. Não sai da aula de jeito nenhum. Olhe o seu e-mail e vê se chegou um e-mail lá.